Infinito, um conceito fácil de entender, mas que ao mesmo tempo é difícil. Pode ser a causa de um bug, a solução para um problema, uma fábrica de paradoxos, uma ferramenta de trapaça e infinitas outras coisas. Infinito é aquilo que nunca acaba. Não tem um fim, não tem um começo, pelo menos não necessariamente, dependendo do ponto de vista. A ideia do infinito é tão antiga que ninguém sabe exatamente quem foi a primeira pessoa a explorá-lo. No século V a.C., Zenão de Eleia apresentou uma série de paradoxos relacionados ao infinito e, por meio deles, argumentou que o movimento era impossível, como no paradoxo da dicotomia ou divisão infinita, em que ele afirma que, para algo se mover de um ponto A a um ponto B, antes deve alcançar o meio do caminho, depois o meio do restante, depois o meio do restante e assim por diante, criando uma sequência infinita de passos, o que implicaria que o movimento nunca seria completado, pois sempre é possível dividir o valor obtido na etapa anterior pela metade novamente. O mesmo ocorre no paradoxo de Aquiles e a tartaruga, também elaborado por ele, no qual, mesmo sendo muito mais veloz do que ela, Aquiles acaba nunca sendo capaz de alcançar a dita cuja, simplesmente por ter subestimado-a, deixando-a começar uns 100 metros à sua frente. Ele nunca alcançaria, pois a cada momento em que chega ao ponto onde ela estava anteriormente, ela já terá avançado um pouco mais, e, quando alcançar esse novo ponto, ela já terá avançado mais uma vez, criando uma sequência infinita de distâncias a percorrer, que vão ficando cada vez menores, tendendo a zero, mas nunca sendo zero, que seria o ponto no qual Aquiles finalmente alcançaria a bendita. Mas, claro, no mundo real não é assim que a banda toca. Sabemos que Aquiles vai alcançar e depois ultrapassar a Michelangela. O furo no argumento de Zenão está na confusão entre divisibilidade infinita e tempo infinito. Ele assume que, se uma distância pode ser dividida infinitamente, então o tempo necessário para percorrê-la também deve ser infinito. O que não é verdade. Um somatório infinito de intervalos de tempo pode ter um valor finito. Por exemplo, a soma infinita, 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 8, mais 1 sobre 16 e assim por diante, sendo 1 sobre 2 a n no caso geral, não cresce para o infinito, na verdade converge para 1. Isso significa que Aquiles pode percorrer infinitos trechos em um tempo finito. Portanto, os paradoxos de Zenão são paradoxos falsídicos, ou seja, são afirmações falsas, o que implica em dizer que o movimento é sim possível, para a graça da nossa física. O paradoxo do ceifador. Suponha que a morte queira muito a sua morte e tenha incumbido infinitos ceifadores para a realização da tarefa. O primeiro deve matá-lo à 1 da manhã, mas somente se o segundo ceifador não conseguir matá-lo à 00:30, que, por sua vez, só agirá se o terceiro falhar em dar cabo de você às 0h15 e assim por diante. Diante disso, duas coisas são certas. 1. Da meia-noite você não passa e 2. Nenhum ceifador poderá matá-lo. What? Sim, meio que uma contradição. O conceito básico é que a infinidade de ceifadores, criando uma sequência de mortes programadas, não permite a ação de nenhum deles, pois sempre haverá um ceifador anterior limitando a ação do atual. Em outras palavras, se cada ceifador depende de um anterior para agir, nunca há um ponto inicial de ativação, ou seja, estamos diante de uma regressão infinita. Quem já programou uma função recursiva sem saber direito como usar ela sabe muito bem que bugs isso pode gerar. O paradoxo de Ross Littlewood. Imagine que você tem um vaso vazio, de espaço infinito e infinitas bolas à sua disposição. Um número infinito de etapas é então realizado. A cada etapa, você coloca 10 bolas no vaso e retira uma. Você tem 1 minuto para fazer isso, de modo que o primeiro passo será realizado aos 30 segundos antes do tempo acabar, o segundo aos 15, o terceiro aos 7,5 e assim por diante. Agora vem a questão. Ao final da tarefa, quantas bolas o vaso tem? Para essa pergunta, existem 3 respostas possíveis. 1. O vaso tem infinitas bolas, já que a cada passo mais bolas são adicionadas do que removidas. O número total cresce continuamente sem nunca diminuir. 2. O vaso está vazio. Se enumerarmos as bolas e sempre removermos a de menor número a cada passo, então, no final, todas terão sido retiradas. Assim, ao fim, o vaso estará vazio, mesmo que tenha sido preenchido infinitamente antes.
E número 3, a resposta depende da ordem das remoções. Se, em vez de remover sempre a bola de menor número, escolhermos outra regra, podemos terminar com qualquer número de bolas no vaso, seja nenhuma, um número finito qualquer como 1, 2, 3, 4, 5, ou até o próprio infinito. Ou seja, o resultado varia conforme a estratégia de remoção adotada. Lâmpada de Thomson. Esse paradoxo envolve uma lâmpada que é ligada e desligada infinitas vezes em intervalos de tempo cada vez menores. A questão é, no final, após infinitas mudanças, a lâmpada estará acesa ou apagada? O paradoxo surge porque, ao ser ligada e desligada infinitamente em intervalos cada vez menores, não há um tempo final para observar o estado da lâmpada. Assim, a lâmpada nunca pode ser considerada totalmente ligada ou totalmente desligada, criando uma contradição. O paradoxo de Galileu. Este paradoxo refere-se à comparação entre dois conjuntos infinitos de números. Dois conjuntos que não são iguais. Os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e os quadrados perfeitos, 1, 4, 9, 16 e assim por diante. A intuição nos diz que, já que os quadrados perfeitos são um subconjunto dos números naturais, deve haver menos quadrados perfeitos do que números naturais. No entanto, os quadrados perfeitos são obtidos da seguinte forma. Você pega um número natural e eleva ele ao quadrado. 1 sobre 2 que é 1, 2 sobre 2 que é 4, 3 sobre 2 que é 9 e assim por diante. Ou seja, a partir de um número natural, de modo que para cada número natural existe o seu quadrado perfeito. Há, portanto, uma correspondência de 1 para 1 entre ambos os conjuntos, o que significa que ambos têm a mesma cardinalidade, ou seja, têm o mesmo tamanho. Existem tantos números naturais quanto existem quadrados perfeitos. Paradoxo do Hotel Infinito de Hilbert. Pense em um hotel com infinitos quartos, cada um identificado por um número natural. 1, 2, 3, 4, 5, tananã, todos ocupados por hóspedes. A ideia de que um hotel cheio não pode aceitar mais hóspedes normalmente se aplica ao número finito de quartos. Mas, no caso de um número infinito, isso muda completamente. Se chegar um novo hóspede, basta pedir para que cada hóspede se mude para o quarto seguinte, de modo que o quarto número 1 ficará livre para acomodá-lo. Se chegarem infinitos novos hóspedes, basta pedir para que cada hóspede se mude para o quarto 2 vezes n, ou seja, o quarto par gerado pelo número natural do seu quarto atual. O quarto de numeração par, não o quarto par no sentido de o quarto par na sequência dos números pares. De modo que quem tiver no quarto 1 vai pro quarto 2, quem tiver no 2 vai pro 4, quem tiver no 3 vai pro 6 e assim por diante. Deixando todos os quartos com numeração ímpar livres para serem ocupados pela nova leva de hóspedes. Se chegarem infinitos ônibus, cada um trazendo infinitos novos hóspedes em seus assentos numerados, basta esvaziar os quartos ímpares como antes, colocar os passageiros do primeiro ônibus nos quartos 3 elevado a n, onde n é o número do passageiro, que é um número natural, o número do assento do passageiro, né? Que acaba sendo o número do passageiro. Depois, coloca os passageiros do segundo ônibus nos quartos 5 elevado a n e, de modo geral, os passageiros do iésimo ônibus, o ônibus número i, nos quartos p elevado a n, onde p é o primo de número i mais 1 na sequência dos números primos. Em outras palavras, a situação todo o quarto está ocupado e nenhum novo hóspede pode ser acomodado não são equivalentes quando existe um número infinito de quartos. Importante, todos os paradoxos até aqui tratam apenas de infinitos contáveis, que são aqueles infinitos que podem ser colocados em correspondência 1 a 1 com os números naturais. Mas existem também os infinitos incontáveis, e existem infinitos não contáveis, não equivalentes entre si. Paradoxo de Cantor. Este paradoxo surge a partir do Teorema de Cantor, que trata dos conjuntos e seus power sets, ou conjunto das partes. O paradoxo ocorre ao pensarmos no conjunto de todos os conjuntos. O power set de um conjunto é o conjunto que contém todos os subconjuntos possíveis desse conjunto. Cantor provou que, para qualquer conjunto A, o power set de A tem uma cardinalidade maior que a de A, ou seja, tem mais elementos. Ou seja, não importa quão grande seja o conjunto,
conjunto sempre existe um conjunto maior, o seu power set. Agora, o paradoxo acontece quando tentamos aplicar isso ao conjunto de todos os conjuntos, que seria o conjunto de todas as coisas que podem ser chamadas de conjunto. Se o conjunto de todos os conjuntos tiver um power set, ele deveria conter o próprio conjunto de todos os conjuntos como um de seus elementos. Mas isso violaria a regra de Cantor, que afirma que o power set de um conjunto deve ser estritamente maior do que o próprio conjunto, ou seja, o conjunto de todos os conjuntos deveria ser maior do que ele mesmo, o que é uma contradição lógica. Isso leva à inconsistência e, por isso, o conjunto de todos os conjuntos não pode existir na teoria dos conjuntos. Trabalhamos apenas com conjuntos universos dentro de um determinado contexto. E acho que é isso. Diferentemente do infinito, terminamos por aqui. TKS.